10 minutos no máximo, você vai achar o artigo que você está procurando, que você quer ler. Então, a gente vai cumprir essa agenda muito rapidamente, sobre alguns conceitos fundamentais, sobre base de dados, base de registros, pesquisa básica, que é a que a maioria das pessoas fazem e é que frustra a maior parte das pessoas. Porém, a maior parte das questões ou dos questionamentos que você vai ter, que vai levar você à literatura, com a pesquisa básica você consegue responder, mas questões muito específicas, às vezes você não consegue dar resposta. Aí você vai ter que lançar mão da pesquisa avançada, e aí precisa alguns macetes, alguns pitfalls, só para você fazer a tua busca mais rápida, de maneira mais sistematizada, para facilitar bastante. E como achar o artigo na íntegra, né? Agora que a maioria de vocês está no Encore, é muito mais fácil, porque o Encore, ele financia ou paga algumas revistas, e essas revistas ficam free, né, para todo mundo que está na instituição. Mas se você estiver fora do Encore, como conseguir o artigo na íntegra? A gente vai dar também alguns macetes aqui, como conseguir isso aqui. Primeiro conceito importante é que existem várias bases de dados. Existem dezenas de bases de dados. Isso aqui vocês já devem saber. Existem bases de dados, praticamente elas são divididas em 3 grupos, as bases de dados. Elas têm as bases de dados que são em língua inglesa, que são as mais importantes, né? Onde você vai encontrar artigos mais relevantes, então, em língua inglesa. Vocês têm a base de dados em português, né, que interessa para a gente, para quem tem dificuldades na língua inglesa e tudo, tem as bases de dados em língua portuguesa, e você tem algumas bases de dados que mesclam, que juntam, que é fundamentalmente o Google Academic, esse DOAJ, que é esse Directory of Open Access Journals. Então, as bases em língua inglesa, você tem a mais importante, que é o PubMed, né? E a língua portuguesa, infelizmente, os artigos mais importantes, quando um falante de língua inglesa, um pesquisador, alguém que esteja fazendo algum trabalho, quando faz alguma pesquisa que seja relevante, ainda que ele fale em língua portuguesa, ele não vai publicar em língua portuguesa, ele vai publicar em inglês, em uma revista importante, e naturalmente essa revista só aceita artigos em língua inglesa. A maior parte das revistas hoje em dia, por exemplo, Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, sei lá, revista brasileira de Arquivos Brasileiros de Cardiologia, é uma revista que ainda aceita artigos em português e em inglês, mas o Brazilian Journal só aceita artigos em inglês, não aceita mais artigos em português. E tem várias revistas que antes aceitavam artigos em português e hoje só aceitam em inglês. Eu estou fazendo essa introdução para você entender a necessidade de você ter um entendimento mínimo da língua inglesa, se você quiser ler literatura relevante. Então, você não precisa ser falante de língua inglesa, falar fluentemente, mas se você criar o hábito de ler em inglês, isso vai facilitar muito a tua leitura no dia a dia. Você vai lendo, vai treinando, tem um dicionário, vai lendo, vai treinando. À medida que o tempo vai passando e à medida que você vai lendo, vai se tornar cada vez mais fácil, pelo menos a linguagem técnica, e também, naturalmente, você vai evoluir o seu próprio inglês, né? Então, não tenha preguiça de ler inglês, né? Tem que ler inglês. As bases de dados em língua portuguesa, você tem a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, tem artigos em língua inglesa, e a Cielo. A Cielo, essa daqui, que muitos de vocês talvez já devem usar a Cielo de vez em quando jogam lá no Google, já usam lá, pá. Muitas vezes dá o artigo da Cielo, quando você joga o título em português, e coloca lá PDF, como muitos fazem, né? É uma opção que muitos fazem para pesquisa, bota lá PDF e aí dá muitos artigos da Cielo, de revistas que estão indexadas na Cielo. A Cielo é uma base de dados latino-americana, naturalmente o Brasil acaba ocupando um grande espaço dentro dessa base de dados, por conta do número de revistas que tem aqui no Brasil e a dimensão do próprio país e o que o Brasil representa em ciências biomédicas. Então, basicamente, são essas duas, assim, em língua portuguesa. O Google Acadêmico, ela acaba mesclando, acaba juntando informações de várias línguas, lá, desde mandarim até o português. E as outras,
O Embase, por exemplo, o Web of Science, o Ovid, todas essas aqui é só língua inglesa. Existem outras bases de dados, eu trouxe essas só como referência, mas existem outras. Você não precisa, então, eu preciso saber pesquisar em todas as bases de dados, quantas bases de dados são necessárias eu saber pesquisar para eu me sentir mais confortável. O mais importante é você conhecer uma e saber pesquisar bem nessa única base de dados. Isso é o mais importante. Se você puder saber mais de uma, melhor, né? Porque às vezes você vai precisar fazer um trabalho de revisão, de literatura, revisão sistemática, por exemplo, você tem que ter mais de uma base de dados para poder fazer uma revisão sistemática. Mas se você souber pesquisar em uma só, é o mais importante. Segundo conceito que eu quero trazer para vocês é sobre base de registros. Existem, eu chamo isso de base de registro, eu não sei exatamente o nome adequado para isso, mas são bases que são registrados estudos, fundamentalmente. Por exemplo, clinicaltrials.gov. São registrados todos os ensaios clínicos, ou a maioria dos ensaios clínicos que estão sendo realizados, ou que serão realizados, são registrados nessa base de dados, né? Clinical Trials. E alguns ensaios clínicos também são registrados na Cochrane, mas a Cochrane é muito mais conhecida por registrar revisões sistemáticas e meta-análise, principalmente meta-análise. As revisões sistemáticas elas são muito mais registradas aqui nesse Próspero, que é o International Prospective Registry for Systematic Reviews, onde são registradas as revisões sistemáticas. Para que serve esses registros aqui? Quando você está fazendo um trabalho, para esse trabalho não ser repetitivo, tem algum que já esteja sendo feito, criou-se essas bases de registros para que os pesquisadores registrem o seu estudo, como se fosse um direito de autorais, entendeu? Você registra, você é o autor daquele negócio. Você começa a fazer o seu trabalho, e aí, se aparecer alguém, você tem uma data, tem um número do teu artigo e tudo mais, que fica registrado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou dar uma aula, por exemplo, sobre, sei lá, perfusão cerebral seletiva. E eu quero saber se tem algum ensaio clínico rodando por aí, ou se tem alguma revisão sistemática, ou revisão sistemática com meta-análise sendo feita sobre esse assunto. Eu posso entrar nessas bases de registro e pesquisar se tem isso. Isso aí, os autores, eles informam o que eles estão estudando, o que eles estão esperando como desfecho. Às vezes já colocam alguns resultados preliminares. Então, você, se for dar uma aula sobre perfusão cerebral seletiva, além do conteúdo todo que você vai trazer do conhecimento atual, você pode trazer informações do que está para vir. Então, o que está por vir, na verdade. É importante você conhecer esses lugares também para você fazer uma buscazinha. Esse Retraction aqui, Retraction Watch, é onde alguns autores e algumas revistas, elas se retratam quando existe algum erro, alguma falha grave em um artigo, eles acabam se retratando e é postado, publicado, sei lá, nessa base de registro aí. Por exemplo, o estudo lá da cloroquina, que deu maior alvoroço ali, que foi publicado no Lancet, e o Lancet depois teve que tirar a publicação, essa publicação fica aqui no Retraction, onde os autores se explicam, tal, onde você encontra toda a discussão em prol daquele trabalho que foi retirado e tal. Então, tendo feito essa introdução desses conceitos básicos, eu vou dar fazer aquilo que a maioria de vocês já sabem, eu vou passar bem rápido isso aqui, que é como pesquisar no PubMed, o que vocês fazem no dia a dia, né? O que a galera faz? Entra no Google Acadêmico, ou no Google geral, né? No motor de busca, e coloca aqui o PubMed. Vai dar esse link aqui, você vai clicar aqui nesse link, e vai dar essa página aqui do PubMed. Aqui você vai escrever o que você quer. Então, eu geralmente quando dou essa aula, e essa aula acho que tem mais ou menos umas 3 semanas que eu dei, 3 ou 4 semanas que eu dei essa aula, e foi sobre Covid-19, né, que é o tema que está agora em voga.
Então, você vem aqui, vai colocar aqui, coronavírus, Covid-19. Aí você vai clicar aqui. Quando você clicar, ele vai dar esse resultado. Isso aqui chama-se pesquisa básica. Isso é o que todo mundo faz, né? Vai no PubMed, escreve, e aí vê o que acontece. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, é o número de artigos que ele vai encontrar. E você vai ver, pô, tem muita informação. Eu até vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem quantos artigos existem no PubMed. São 30 milhões de artigos que existem no PubMed. Então, quase todos os assuntos que você vai buscar, você vai encontrar milhares de artigos publicados. São raríssimos os assuntos que terão poucos artigos. A maioria vão ter milhares de artigos. Então, isso se torna um problema. A segunda questão que você vai se deparar é em relação ao assunto que você está buscando. Será que era isso? Era trombose? Que é a trombólise que você estava buscando estudar na Covid-19, sobre trombólise, ou era um outro assunto, ou era sobre tratamento, por exemplo, da Covid-19 com cloroquina, que você estava querendo saber. Mas os primeiros artigos que você vai encontrar são esses. Ele vai dar os artigos você pode selecionar os artigos ou pelos mais recentes, ou pela relevância do artigo, ou com o que mais se aproxima às palavras-chave que você está usando para fazer a sua busca. Por exemplo, aqui colocou coronavírus, Covid-19. Todas as duas palavras vão aparecer aqui. Coronavírus, Covid-19 e tal, Covid-19. Então, ele trouxe aquilo que mais se aproxima, que é mais recente, que você está buscando. Mas era isso que você queria? Ou não? Essa é a terceira questão, né? A segunda questão. A terceira questão é que os artigos eles podem estar distribuídos aqui em ordem cronológica, geralmente eles estão distribuídos em ordem cronológica. Quando você vai buscar coronavírus Covid-19, você não vai encontrar artigos de 2019, você vai encontrar que começou em dezembro de 2019, os meus trabalhos começaram a ser sendo publicados em 2020, então você vai encontrar todos os artigos só em 2020. Se você escrever coronavírus, ele vai dar muito mais do que 23 mil artigos, vai dar muito mais do que isso. Hoje deve ter muito mais do que isso, né? Porque essa pesquisa eu fiz aqui há 4 semanas. A gente depois pode testar, fazer para ver quantos artigos tem. Mas vai dar muitos artigos. Então, isso aí se torna um problema. Mas isso é pesquisa básica. Agora, na pesquisa básica, você pode ir rodando a página, pode ir subindo a página e olhando se você vai achar o artigo que você quer. Você pode, com muita sorte, entre os 23.478 artigos, você achar o artigo que você estava realmente procurando. Ou não. Entendeu? Aí vira um grande problema. É aí onde entra a pesquisa avançada. Então, existem alguns conceitos que a gente precisa que você tenha, que vocês retenham na vossa cabeça sobre a pesquisa avançada. Pesquisa avançada não é nada mais do que o uso de operadores booleanos e de filtros que já estão no PubMed, na página do PubMed. E os operadores booleanos você pode usar na página ou ter esse conhecimento. Os operadores booleanos estão colocados aqui na sequência na ordem que eles são mais usados. O operador booleano AND, geralmente ele é de aplicação automática. O próprio, quando você escreve, por exemplo, aqui, coronavírus Covid-19, ele coloca automaticamente aqui um AND, aqui no meio existe um AND separando. Por isso, porque isso é operação matemática, né? Que você dá comandos à base de dados para ele te dar a informação que você está querendo buscar. Então, o AND, ele associa, ele sempre, quando você usar o termo, o operador booleano AND, ele vai associar a primeira palavra-chave que você está usando, ou o primeiro descritor que você está usando, mais a palavra que está associada. Então, a palavra que vem a seguir. Então, ele vai dar o resultado que contenham essas duas palavras. Quando você usa o OR, ele vai dar os resultados na página de todos os artigos que contêm ou a primeira palavra que você colocou ou a segunda palavra. Entendeu? Quando você coloca o not, que você pode combinar o and not, entendeu? Quando você coloca o not, você não quer que tenha o termo que venha após o not. Por exemplo, se eu colocar, eu vou dar esses exemplos todos mais para frente, mas se eu colocar, por exemplo,
coronavírus and not COVID-19. Ele não vai dar os artigos que têm a palavra COVID-19, ele vai dar só os artigos que têm coronavírus. Entendeu? Vai excluir os artigos que têm COVID-19. Então, é importante você saber isso aí. Agora, esse operador aqui é muito legal, ele dá palavras próximas. Por exemplo, você coloca coronavírus, near COVID-19, por exemplo, o COVID-19. O que ele vai fazer? Ele vai pegar pelo menos duas palavras que estão próximas do COVID-19, ou COVID-19. E aí, ele vai tentar trazer duas palavras, pelo menos, que estão próximas a essa. Então, ele vai dar artigos, não só aqueles artigos específicos com as palavras que você está pedindo, que a base de dados te dê, mas ele vai dar artigos que tenham pelo menos duas palavras que estejam muito próximas da palavra que você escreveu, que é o near. E aqui, as aspas e os parênteses, as aspas servem para truncar, né? Você fecha um termo, você fala assim, só pode ser essa palavra, não pode ser mais outra palavra. Ele vai dar só aquela palavra, você colocar entre aspas a palavra, por exemplo, você escrever lá no Google Acadêmico, ou no Google Acadêmico, ou no PubMed, você escrever lá, Valdano Manuel, e colocar entre aspas, ele vai dar só os meus artigos, entendeu? E não vai dar mais outros artigos, só vai dar especificamente os meus artigos. Quer dizer que eu estou querendo artigos que tenham exclusivamente essas palavras. Se eu quiser usar aspas, quando é que eu uso parênteses, por exemplo? Eu uso parênteses quando eu quero combinar dois termos, mas eu quero que o PubMed interprete isso como se fosse uma palavra única. Por exemplo, eu coloco deixa eu ver. Por exemplo, se eu colocar COVID-19, coronavírus, entre aspas, e se eu colocar entre parênteses, ele vai interpretar isso como se fosse uma palavra única, entendeu? Interpretar isso como se fosse uma palavra única. Vamos ver exemplos aqui. Por exemplo, a mesma busca que eu estou fazendo, e outro conceito, antes de nós entrarmos nisso, deixa eu dar mais uma dica para vocês. Uma das chaves e mais importantes para você fazer uma pesquisa, quando você está fazendo uma pesquisa no PubMed, em qualquer base de dados, é a pergunta que te leva à base de dados. Ela deve ser bem formulada. Como tudo. Quando você vai fazer pesquisa, vou dar agora um bônus aqui da aula sobre pesquisa. Quando você vai fazer pesquisa, você tem que ter apenas uma pergunta. Sempre que a tua pesquisa gerar mais de uma pergunta, é porque tem que ser mais de 2 estudos. Não pode ser um estudo. Então, e esse é um dos erros que acontece muitas vezes quando você faz um estudo e aí ninguém aceita, não consegue publicar lado nenhum, o resultado fica meio esquisito, porque a pergunta não foi bem formulada. Então, quando você vai à base de dados para solicitar que ele te dê uma informação, você precisa fazer bem a tua pergunta. Eu quero saber sobre o coronavírus. Pô, o que você quer saber sobre o coronavírus? Você vai colocar lá, ele vai dar 1000 resultados, porque ele vai falar de genética, vai falar, tem artigos de revisão, vai ter ensaios clínicos, vai ter ensaios clínicos para cloroquina, para corticoide, vai ter para, sei lá, para dexametasona, vai ter um monte de trabalhos. Então, você precisa saber o que eu quero saber. Por exemplo, e aqui nesse exemplo, eu vou colocar assim, ó, coronavírus 19, COVID-19, e aqui eu vou colocar and cloroquina. Entendeu? Aí, então, eu quero saber eu quero que o PubMed me responda sobre o tratamento com cloroquina para coronavírus. Então, essa é a minha dúvida específica, entendeu? Então, eu coloco essa dúvida para a base e a base vai me responder. Aí, eu coloco esse operador booleano AND, né? AND cloroquina. Aí, de 23 mil artigos que a gente tinha, caiu para 567 artigos, todos publicados naturalmente, por razões óbvias, publicados em 2020, e veja que o artigo que estava aqui inicialmente já não é o mesmo, né? Já é outro. Mas será que esse artigo é o artigo que responde a minha pergunta? Você está vendo que esse artigo já é sobre hidroxicloroquina e tal, no COVID-19. Então, pode ser que esse seja o artigo que responda a minha pergunta.
talvez eu abrindo esse artigo e já encontro uma resposta, mas será que é ou não é? Então, será que dos 500 e pouco eu ainda posso filtrar mais para ter artigos que me dão uma resposta mais específica do que eu quero? Aí, a resposta é sim, né? Então, mas vamos ver com outros operadores booleanos. Por exemplo, se eu usar o OR, repara que aqui tem 567. Se eu usar o OR, por exemplo, porque eu não posso usar o OR aqui, né? Se eu usar aqui o cloroquina, não faz sentido. Coronavírus ou cloroquina não faz sentido. São uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aqui eu posso usar o OR, né? Ou coronavírus ou Covid-19. Entendeu? Então, ele vai me dar resultados em função disso. E aí, repara que não tem só artigos aqui em 2020. Nem só em 2020, tem até artigos que serão publicados em 2021. Tem revistas hoje que os artigos, eles têm tantos artigos na fila para sair, que os artigos já começam a sair com um ano adiantado e tal. Isso acontece em algumas revistas. Então, você vê que tem artigos aqui anteriores já também publicados sobre esse assunto. E só o fato de você meter o OR aqui, ou isso, ele já dá 53 mil artigos. Né? Então, esses operadores booleanos, eles fazem diferença. Ou para mais ou para menos. Se eu usar o NOT, você vê aqui, sou o coronavírus, sem o Covid-19. Você vê que muda muito de um para o outro, né? Aqui é usar o OR, 53 mil. Se eu usar o NOT, já vai para 16 mil, né? Então, você vê que os outros milhares que tinham eram artigos que tinham só de Covid-19. Você vê o quanto foi publicado sobre esse assunto nos últimos tempos, né? Antes disso, a gente tinha esse número de artigos aí. O NEAR vai buscar termos que são próximos do Covid-19. Por exemplo, você colocou NEAR aqui, ele vai buscar o SARS-CoV, por exemplo, SARS-CoV-2, que é nearby COVID-19. Se você truncar, por exemplo, coronavírus, ele vai dar os artigos que têm a palavra coronavírus truncada, usou aspas. Então, vamos voltar aqui para o exemplo para a gente conseguir filtrar os artigos até encontrar o artigo que eu estou procurando. Vamos supor que a minha dúvida é saber sobre o tratamento da cloroquina, ou seja, o efeito da cloroquina no tratamento da Covid-19. Aí eu coloquei um N de cloroquina e tenho 567 artigos. Então, tem aqui um lugar no PubMed aqui, que são os filtros do PubMed, que a gente pode usar para diminuir o número de artigos, que ninguém não é capaz de ler 500 artigos. Então, esses filtros aqui, que eu vou ampliar agora aqui, vocês veem aqui, que aparecem aqui do lado, são de vários tipos aqui, os filtros. Você tem artigos, você pode selecionar que só quero artigos que tenham abstract, pode selecionar artigos que tenham o texto livre, mas muitas revistas muitas revistas, na verdade a maioria das revistas, não são open access. O que é o open access? Revistas que permitem que você faça de maneira livre. E tem um número considerado de revistas que são híbridas, ou seja, o autor paga a revista para você conseguir ler o artigo dele, mas a maioria das revistas você precisa pagar para você conseguir ler a informação que é publicada nessa revista. Então, você pode selecionar também aqui, escrever aqui, ó, quero artigos que tenham o texto disponível. Eu quero aqui artigos que tenham o full text também. Você pode correlacionar com a data, você pode selecionar o tipo de artigo que você quer, se eu quero ensaio clínico, se eu quero meta-análise, se eu quero ensaio clínico randomizado, se eu quero tal, e o período que você quer. Mais para baixo tem mais informação, que eu acho que eu vou mostrar depois. Acho que eu tenho um slide sobre isso. E aí, então o que a gente vai selecionar no nosso caso? Vamos selecionar artigos que têm abstract. Você vai me dizer assim, mas todo artigo tem abstract. Não é verdade. Muitos de vocês sabem também que nem todo artigo tem abstract, né? Por exemplo, se você for publicar uma imagem, é bem comum, por exemplo, para a gente que tem revistas médicas que a gente vai publicar um trabalho
um trabalho que, um relato de caso, por exemplo, uma imagem em cardiologia, imagem em cirurgia, que eu vi uma coisa muito bonita na cirurgia, muito legal, e eu vou publicar. Faço uma foto e tal, e eu escrevo para a revista. Na maior parte das revistas, quase 100% delas, não exigem que você escreva um abstract, um resumo do artigo. Esse tipo de artigo não tem resumo. O outro tipo de artigo que não tem resumo, por exemplo, é editorial. O que é editorial? Existem dois tipos de editoriais. Um, em que o autor geralmente é convidado para escrever sobre um artigo que foi publicado na revista. Por exemplo, sai um artigo sobre, sei lá, o uso de como é que se chama? Nossa, esqueci o nome. Mas tudo bem, queria falar outro negócio, mas esqueci. Por exemplo, você vai falar a extensão do tubo, a extensão dos tubos e tal, da circulação extracorpórea, influencia na queda do hematócrito do paciente. Então, saiu um artigo sobre isso, foi publicado. Aí o editor-chefe da revista pode pedir, por exemplo, para a chefe Flávia escrever um editorial baseado no resultado desse estudo e na sua experiência, do seu serviço, o que você acha, qual a tua opinião sobre esse resultado e se esse resultado bate com a realidade ou não bate, entendeu? Então, ela vai escrever um artigo, que eu realmente li com bastante atenção, esse artigo publicado pelos autores fulano e fulano e tal, que estudaram X, encontraram X, encontraram A, B, C e D, e não sei o que, isso na prática clínica não se verifica muito, porque nós vimos isso no dia a dia, não sei o que, e aí já estudamos isso também, provamos no trabalho X, que isso é assim, 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 assim. Esse tipo de artigos também não tem abstract. O outro tipo que não tem o outro tipo de editorial eu voluntariamente leio um artigo e acho uma aberração que foi escrito, ou acho fenomenal o que foi escrito, e escrever um editorial e submeter na revista. Pode ser recusado, normalmente, quando é voluntário. Então, esses artigos não tem abstract, o resto tem. E aí eu vou selecionar esses tipos de estudos que aparecem aqui, eles devem ser selecionados em função da pergunta, novamente essa questão, em função da pergunta do teu estudo, entendeu? Se você, como é que se diz? Se você formular mal a pergunta da tua pesquisa, você não vai saber que tipo de estudo responde à tua pergunta. Por exemplo, eu estou me questionando se a cloroquina tem um efeito, tem algum efeito, seja benéfico ou maléfico, num paciente com Covid-19. Qual a pergunta que responde, qual o tipo de estudo que responde a essa pergunta? Eu estou falando de tratamento. Então, só tem dois tipos de estudos que respondem a essa pergunta. É um ensaio clínico ou uma revisão sistemática com meta-análise que avaliou isso, entendeu? Então, eu só posso escolher esses dois tipos de estudo. Eu não vou chegar aqui e vou escolher um artigo de revisão aqui, por exemplo. Pode responder essa pergunta? Pode, mas a chance é muito menor, porque você pode encontrar um artigo de revisão que te dê muita volta para responder sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, eu quero... a minha dúvida é se a bomba, a melhor bomba qual é? O rolete ou o biopump? O que é melhor e tal? Aí eu posso vir aqui e ver um artigo de revisão, uma revisão sistemática, uma revisão narrativa, e dar uma olhada, ver o que os artigos falam, e tal, e tudo mais, entendeu? Depois aqui o tempo. Então, para o nosso caso, para a nossa pergunta, que é uma pergunta de tratamento, a gente vai escolher um ensaio clínico. E depois a gente vai selecionar os artigos do último ano. Nem adianta ser, não precisa ser dos últimos 5 anos, porque o assunto que nós estamos estudando é desse ano, né? E olha o que aconteceu. Eu tenho coronavírus Covid-19, cloroquina. De 23 mil artigos, eu fiquei com 7 artigos. Então, eu tenho um número de artigos que são possíveis de eu ler. Entendeu? Eu eliminei aquele absurdo de artigos que tinha. E você vê aqui, ó. Filters applied. Abstract. Clinical trial. In the last 1 year. Então, você vê aqui, ó. São artigos do último ano que a gente selecionou. A gente selecionou só artigos que têm abstract.
Já excluímos todos os editoriais, excluímos todos os artigos de imagem, excluímos todos, todo e qualquer artigo que não seja ensaio clínico, artigo de revisão, relato de caso, não sei o que, excluímos tudo isso, excluímos tudo que não foi publicado no último ano e a gente ficou com 7 artigos. Então, a gente tem uma chance maior de encontrar o que realmente a gente está procurando. E olha o título do primeiro artigo. A eficácia da cloroquina versus o lopinavir, a ritonavir in mild general COVID-19 infection. Então, você vê que provavelmente essa aqui já dá uma ideia, tudo bem, está comparando duas drogas, uma droga com a outra, provavelmente já dá uma ideia do que você está querendo procurar, entendeu? Então, aí a pergunta que se segue aqui, quando você encontra esses artigos, 7, será que eu devo ler os 7 artigos? Se eu não tiver tempo para ler os 7, estou cansado, sei lá, hoje trabalhei muito, aí a minha chefe me encheu o saco demais, hoje estava lá, não sei o quê, enchendo meu saco, falando que eu não ia conseguir fazer a perfusão, o cirurgião gritava, fazia, não sei o que. Aí você chegou de saco cheio em casa. Mas você precisa estudar. E aí, o que você vai fazer? Vai ler 7 artigos? Cansado? Não, não vai. Qual o critério que eu uso para selecionar os artigos que eu tenho que ler? Basicamente, existem 2 critérios fundamentais. Na verdade, existem alguns critérios, mas eu vou falar para você 3. Um vai de bônus aí para você. 2 critérios primeiro, depois eu vou falar do bônus. O primeiro critério é se o título do artigo já é sugestivo ao que você está querendo buscar, né? Eu primeiro olho aqui, o título do artigo, se tem tudo aquilo que eu estou querendo saber. Se o título não tem, eu olho a revista que foi publicado o artigo. Entendeu? Quando falamos dessa questão da revista, e eu vou abrir aspas e a gente vai progredir, depois eu vou falar o segundo critério. Quando a gente fala dessa questão da revista, invariavelmente, a gente vai cair nessa questão do fator de impacto. O que é esse negócio de fator de impacto que todo mundo fala e tal? Você sabe por que o New England é importante? Todo mundo fala, nossa, esse artigo foi publicado no New England. Direto, a gente, quando está assistindo o JN, quando eu assistia, né, na época antes do Covid, agora não dá para assistir, porque notícia é só Covid ou Bolsonaro. Covid ou Bolsonaro. Então, eu já não assisto. Mas até o William Bonner fala assim, foi publicado na Nature um artigo, não sei o que mostrou. Ele fala, não foi publicado no lado. Por que se fala dessa revista? Será que é porque são americanas? Ou porque, sei lá, qual o motivo que as pessoas falam dessas revistas? Existe uma razão que se chama fator de impacto. E o fator de impacto é uma métrica que foi descrita, que foi, na verdade, sugerida em 1955 por esse senhor aqui, o Garfield. Esse senhor Garfield ele era linguista, né? Assim que se fala, acho. Linguista. E empresário, na verdade. Era linguista e empresário americano. E ele é um dos fundadores da bibliometria e da citometria, ou cientometria, na verdade, assim que se diz. A bibliometria, que é uma ciência, né? E a cientometria, que também é outra, que estão ligados a essa área aos bibliotecários e tudo mais. E lá, em 1955, ele falou, a gente tinha que usar algum critério para selecionar as revistas, porque há muitos anos atrás, acho que a maioria de vocês são muito novos, né? E eu também não vivi isso, né? Mas tudo bem. As bibliotecas, elas tinham que comprar os artigos, porque nem tinha esse negócio de internet, assim, que hoje a gente tem facilidade de ter os artigos e tudo. As bibliotecas tinham que esperar, por exemplo, o New England publicava uma edição, eles tinham que esperar o New England imprimir as edições e enviar para a biblioteca comprava e recebia. E você, profissional de saúde, tinha que ir à biblioteca para ler o paper presencialmente, entendeu? Era assim que as coisas se atualizavam. Não era igual hoje, que entra aqui no PubMed e 2 minutos e tal, já tem tudo, já me atualiza. Mas como foi crescendo
isso era invariável, era incontrolável, foi crescendo o número de revistas no mundo. Então, os bibliotecários, e esse senhor como um dos fundadores dessa ciência, eles ficaram pensando assim, pô, nós temos que revistas, começaram a ter problemas, assim, que revistas nós vamos comprar? Nós compramos New England, Nature, compramos Lancet, compramos, sei lá, Circulation, compramos o Annals of Thoracic Surgery. Pô, mas agora surgiu uma revista aí, parece muito boa também, mas será que, qual o critério que a gente vai usar para comprar uma revista, para comprar o conteúdo de uma revista? Então, esse senhor sugeriu o seguinte, falou assim, pô, por que a gente não pega as referências bibliográficas da revista e usa elas como um meio de a gente saber as revistas que ou seja, os artigos que são mais citados, que são mais referenciados nas referências bibliográficas. Se a gente fizer isso aí, a gente pode, então, calcular o impacto do que está sendo publicado em cada uma das revistas. Isso foi em 1995. Aí, quase 10 anos depois, surgiu, então, a palavra fator de impacto, ou impact factor, né, em inglês. E aí, a Clarivate, que é essa empresa que estão vendo aqui, que é uma das empresas que gera o fator de impacto, que publica anualmente o fator de impacto das revistas, adotou isso só em 1975, ou seja, quase 20 anos depois, começou-se a usar, então, o tal fator de impacto através do Journal Citation Reports. E aí surgiram várias, e hoje tem várias empresas que fazem isso, essa classificação do fator de impacto, em que você tem a Clarivate, tem a Sci-Hub não, tem a, como que chama? A Scimago, tem, sei lá, tem 1000, e cada uma usa os seus critérios. Mas quais são as que as bibliotecas do mundo mais usam? Porque elas são as empresas mais fortes nesse momento sobre isso, em relação ao fator de impacto. É a Clarivate e a Scimago. A Clarivate tem um pequeno problema, que é essa aqui, ela é fechada. Nem todo mundo consegue entrar para ver o fator de impacto. E agora eu vou voltar um pouquinho para falar para vocês lá, quando a gente tem os 7 artigos, a gente tem que selecionar. Então, a gente pode, uma das formas que a gente vai selecionar é pela revista. Então, como é que eu vou saber que essa revista é boa ou não? É pelo fator de impacto da revista. Você tem que saber qual o fator de impacto dessa revista. As revistas com fator de impacto mais alto, ou seja, quanto mais alto o fator de impacto, maior a chance da informação que é publicada lá ser uma informação bacana. Então, você precisa saber o fator de impacto de algumas revistas, principalmente aquelas que mais usam. Eu sei que o fator de impacto todo ano é publicado, né? É publicado uma vez ao ano. Então, todo ano eu dou uma olhada, assim, quais são os fatores de impacto que subiram, que desceram, que aumentaram. Das revistas que eu mais uso, sempre tem, eu tenho, sei lá, acho que tem umas 6, 7, 8 revistas, que são as que constantemente eu leio. Então, eu conheço o fator de impacto dessas revistas, conheço mais de algumas que são mais próximas, assim, a mim, mas eu recomendo que você saiba o fator de impacto das revistas da tua área de conhecimento, né? Então, no Journal Citation Reports, que é da Clarivate, é fechado, você precisa ter uma conta, não sei o que e tal, e geralmente as contas são institucionais, não são individuais. Então, tem um outro jeito de você saber, que é esse que eu vou ensinar para vocês, que é o Scimago. Isso aqui, o Scimago é free. Então, você vem no Google, escreva aqui, ó, Scimago Journal Search. Aí você vai entrar aqui, vai clicar, aí vai dar essa página. Aqui você vai colocar aqui, ó, Journal Rankings. Ele vai dar o rankings das revistas. E aqui você consegue ver que ele tem várias, tem isso aqui nessa aba aqui, tem várias opções que você pode selecionar. Aqui, você selecionar a área do conhecimento que você quer saber, por exemplo, que você quer saber, né? Aqui, por exemplo, você pode colocar medicina, biomedicina, sei lá, ciências cardiovasculares e etc, o que você quiser. Aí tem tudo. Tem economia, agricultura, tudo que você quiser. E aqui você pode selecionar por categoria, você fala assim, quero artigos, quero livros, quero capítulo de livros, quero saber o impacto disso. Aqui você seleciona a região, aqui você seleciona o tipo de documento que você quer, e aqui o ano
em questão. E aí, se você for clicando, você vai encontrar isso aqui. Eu quero de todas as áreas, por exemplo, aqui selecionei cardiologia e medicina cardiovascular. Quero de todas as regiões, mas se eu quiser só da América Latina, por exemplo, eu podia colocar aqui só América Latina, podia colocar só Brasil, entendeu? E aqui eu tenho, então, o fator de impacto. Como é que é calculado esse fator de impacto? Ele é calculado entre o número de citações que os artigos publicados nessa revista tiveram nos últimos 2 anos, a dividir pelo total de artigos publicados nesse período. Entendeu? Ou seja, o número de citações que ela teve no último ano, a dividir pelo total de artigos dos últimos 2 anos. Aí ele dá um número. Por exemplo, você vem aqui, ó, Journal of American College of Cardiology, que é o JACC. É a revista mais importante em cardiologia. O fator de impacto é de 19,9. Então, ele vai dar esse número aqui, que é o tal de fator de impacto. Aí você vai procurar, né, para a revista, das 7 revistas, você pode fazer esse cheque rápido, se você não souber, tiver esse conhecimento. Mas à medida que o tempo for passando, você vai se acostumando a usar essas bases de dados, a ler artigos científicos. Eu já sei de cabeça o que são revistas importantes e o que não são. Entendeu? Quando a revista é meio esquisita, eu olho, essa revista é meio esquisita aqui, ó, deixa eu ver que revista é essa. Aí eu dou uma busca, às vezes é o único artigo que tem que eu estou querendo buscar, encontrei, então eu vou ver que revista é essa, né? Aí eu dou uma lida para ver. Mas geralmente não precisa. Outro jeito, agora vamos falar do outro jeito. Um é o fator de impacto da revista. O outro é o número de citações que a revista, que o artigo teve do período que foi publicado até agora. Se o artigo for publicado ontem, naturalmente a chance de ter uma citação é baixíssima, né? Mas se o artigo foi publicado há muitos anos, ou há um tempo atrás, por exemplo, aqui, Covid-19, foi publicado em janeiro, com essa febre de publicação que tem sobre esse tema, se o artigo não recebeu uma citação, é esquisito. Um artigo, no mínimo, esse artigo não tem valor nenhum, entendeu? Então, como é que o outro macete é esse? É o número de citações que o artigo tem. Então, como é que eu faço isso? Eu vou no Google Acadêmico ou Google Scholar e eu jogo o título do artigo. São 7 artigos, eu posso pegar e jogar um de cada vez. Jogo o título do artigo. Aí eu vejo aqui a citação. O artigo foi publicado em 2020, tem 241 citações. Gente, isso aqui, não sei se vocês têm noção disso aí, mas é muita citação. É muita citação para o artigo que foi publicado em 2020. Eu não sei se tem exemplo aqui. Ah, tem sim. Repare isso aqui, ó. Eu vou te dar esse exemplo aqui. Esse é um artigo meu que eu publiquei em 2014. Olha quantas citações tem, 7. E olha quantas citações tem isso aqui, 241. Isso aqui tem 6 anos de publicado, isso tem 6 meses de publicado. Então, isso aqui, ó, 6 meses de publicado. Então, vocês conseguem ver tipo, o impacto, né? Quando você compara, por exemplo, esse artigo meu, e com esse outro meu aqui, você vê, esse foi publicado em 2020, já tem 3 citações, foi publicado recentemente, tem 3 citações. Esse foi publicado há anos e tem 7. Então, e aqui você também consegue medir o impacto, a força daquilo que você está lendo. Entendeu? Você fala assim, realmente estou lendo um negócio legal. Ou não. É um dos macetes, entendeu? O outro, que era o bônus, você saber o nome de quem escreveu. Se você sabe que esse é o cara que escreve muito sobre... Por exemplo, você está lendo um artigo, você vê lá o nome que apareceu, Luiz Canel. É Luiz... Esqueci o nome dele do meio. É Luiz Canel. Por exemplo, você está vendo, Luiz Canel. Você sabe, pô, esse cara foi presidente da ELSO. Cara, estuda perfusão pra caramba. O cara escreveu um artigo sobre perfusão, eu vou ler. Porque é o Canel. Então, é uma forma de você saber, assim, vou ler. Você vai ver, por exemplo, tá lendo, não sei o que, você quer ver um trabalho, professor Fiorelli. Ou ver o trabalho da chefe. A chefe publicou um trabalho. Pô, vou ler, tenho que ler esse trabalho da chefe. É um critério para você ler, né? Não tem opção. Então, como é que eu consigo o artigo na íntegra? Tá bom, agora cheguei nessa fase. Tenho 7 artigos.
E aí eu já vi o fator de impacto, já vi a relevância dos artigos. Não precisa fazer as duas coisas, ou uma ou outra. E agora eu quero ter o paper na mão, quero ter o artigo para eu ler. Como é que eu consigo isso aqui, estando na minha casa, sentado, deitado, na cama lá, como é que eu faço para conseguir? Tem algumas formas. Primeiro, alguns artigos são free, principalmente desses de Covid-19, é tudo free, porque as revistas liberaram, porque é um conhecimento que todo mundo, porque pode matar a pessoa logo, já, agora, entendeu? Então, as revistas todas liberaram. Então, isso aí é fácil de conseguir. Você vem aqui, quando você clica no artigo que você quer, ele vai abrir essa página aqui, você vai clicar, vai te levar na página da revista, vai vir em download PDF, vai clicar no PDF e vai ter o artigo na mão. Esse é um jeito. Só que nem sempre todos os artigos estão disponíveis, tirando esses artigos de Covid-19. Como é que a gente faz para conseguir o artigo quando ele não está disponível? Agora, isso aqui é malandragem. Você copia aqui esse DOI, vai no Google e escreve isso aqui, Sci-Hub. Muitos de vocês já conhecem isso aqui, mas quem não conhece, é muito prazer apresentá-lo. Esse aqui é o Sci-Hub, é um site russo da maracutaia total. Aí você copia o DOI, cola aqui, dá um Enter, 99,9% das vezes ele vai dar o artigo, o PDF do artigo. Mesmo que a revista seja fechada, você deitado na tua cama, com o olho fechado, sei lá, do jeito que você quiser, 99% das vezes ele dá. Tem 1% sempre de malandragem que não funciona, né? Tá bom. Acho que é isso aqui. É basicamente isso aqui que eu tinha para falar para vocês. O outro jeito de você conseguir é você fazer o seguinte. No INCOR, ou na instituição que você pertence, algumas instituições, elas financiam, elas pagam as revistas que são fechadas para quem está dentro da instituição, usando, às vezes, o Wi-Fi da instituição, ou usando um computador da instituição, consegue ter acesso aos artigos de graça. Então, também é um meio de conseguir. E o outro meio, você falar com um amigo teu, amigo, né, no hospital, que consegue para você. Antes de eu prosseguir com a aula, eu vou apresentar para vocês esse evento aqui. É um evento, gente, maravilhoso, fantástico. Quem quiser, as vagas ainda estão abertas e eu vou fazer um desconto especial aqui hoje, só hoje, por conta da chefe, tá? Se não é por conta de vocês. Se fosse por conta de vocês, não teria feito, não. Por conta da chefe, aqui eu vou fazer um desconto de 20%, até hoje às 23h59. Esse é um curso de estatística para não estatística. Você achou o artigo? Já achei, beleza. E agora como é que eu leio o artigo? Como é que eu faço a leitura e interpretação do artigo? Como é que eu entendo a estatística do artigo? Como eu gosto de falar, você entende esse negócio de odds ratio? Não entende? Risco relativo, hazard ratio, as correlações que existem de Pearson, de Spearman, Kaplan-Meier, etc. Você entende isso aqui? Você sabe interpretar o valor de um R de Pearson? Ou você sabe interpretar um force plot, por exemplo? Se você tiver dificuldades em fazer esse tipo de interpretação, se você não consegue fazer esse tipo de interpretação, está na hora de você fazer um pequeno investimento, bem pequeno esse investimento. Deixa eu ver se aqui dá. Acho que um hambúrguer e uma Coca-Cola. Um hambúrguer e uma Coca-Cola de um lugar bom, aqui perto da minha casa, pelo menos, já fica perto disso aí, só sobrar um troquinho para comprar um chiclete. Então, um investimento bem pouquinho, são 2 aulas com pré-teste, tem um pré-teste sobre estatística que você vai preencher um formulário antes da aula, respondendo perguntas de estatística. O mesmo formulário você vai responder depois da aula para ver o nível de aproveitamento pré e pós. Vai ter a aula de estatísticas, não é sobre matemática, não é sobre cálculo matemático, é sobre como você interpretar o resultado estatístico apresentado num artigo científico. Quer seja gráfico de dispersão, gráfico de Kaplan-Meier, gráfico, sei lá, outros tipos de gráfico que tem. E depois, na segunda aula, que será no dia 17, às 4 da tarde, vai ser sobre como você ler o artigo
na íntegra em menos de 10 minutos, sem ter que ler ele de ponta a ponta. Se você lê o artigo de ponta a ponta, alguma coisa está errada. Normalmente não precisa. Você, em menos de 10 minutos, você consegue fazer a leitura de um artigo, encontrar os erros tipo 1, que são os erros temáticos, que são chamados de vieses. Se você não sabe, vem no curso para aprender o que são, quais são, como identificá-los. Erros tipo 2, que são erros aleatórios. Como você sabe que o resultado desse estudo é realmente verdadeiro? Um falso positivo, ou um falso negativo, ou um verdadeiro positivo, ou um verdadeiro negativo. Então, esses são os erros tipo 2. Se você quiser aprender isso, essa é a tua chance, tá? Então, você pode fazer a inscrição, o link está na minha bio lá no Instagram. É só dar um clique lá, preencher o formulário, tá as coordenadas bancárias, e aí você pode fazer o pagamento e se inscrever para esse curso. Então, vamos para o exercício número 2, que é bem mais rapidinho, tá? E depois a gente vai fazer o exercício, então, para vocês verem que em menos de 10 minutos você consegue, aplicando esses conhecimentos, que parecem muito conhecimento, mas não é muito conhecimento, isso é pouca coisa, para você aplicar isso de maneira automática e você poder achar os artigos que você está querendo. Por exemplo, eu vou colocar aqui ventricular, está errado aqui, é ventricular. Ventricular septal defect, que é o defeito septal ventricular. E aqui, ela até corrigiu aqui, ó. E aqui eu coloco... aí eu vou ter quantos artigos? 21.694 artigos. Agora eu vou começar a aplicar os conhecimentos sobre o que eu estou formulando, que é a minha pergunta, os conhecimentos todos que a gente aprendeu. Então, eu vou colocar aqui and CABG. CABG é Coronary Bypass Grafting, que é a revascularização com C, a revascularização do miocárdio com enxerto. Então, aqui, eu vou colocar, então, eu vejo que não está se tratando de uma doença congênita, não é comunicação interventricular congênita, mas é relacionada à doença coronariana. Você vê, só de eu colocar isso aqui, and CABG, de 21 mil, caiu para 53 artigos. Ainda nem apliquei os filtros. Aí, eu vou fazer a aplicação dos filtros aqui, e aí eu fico com 6 artigos. E aí eu vou selecionar os artigos em função ou do autor que escreveu o trabalho, se eu conhecer, ou da revista, do fator de impacto da revista, ou do impacto do artigo na comunidade científica através do curso. Beleza? Vou dar umas pinceladas aqui sobre os filtros que ficam bem embaixo lá nos filtros. Esses filtros são filtros adicionais que você pode colocar. Você pode colocar, por exemplo, filtros adicionais aqui, você vem aqui, e você pode selecionar, se eu quero artigos em inglês, se eu quero, por exemplo, eu só quero artigos que incluem homens, ou se eu quero artigos que incluem mulheres, por exemplo. Aqui a língua, eu só quero artigos em inglês. A espécie, eu só quero artigos que foram feitos em seres humanos, não vai aparecer em experimentos, entendeu? E depois eu posso vir aqui no Reset All Filters, e aqui eu reseto e recomeço todos os filtros. E atenção, gente, sempre que vocês aplicarem os filtros, se vocês não tirarem os filtros aqui, vir aqui no Reset All Filters, a próxima pesquisa que você fazer, ela vai aplicar os filtros da pesquisa anterior. Então, você pode achar que, pô, só estou encontrando isso, por que será? Porque talvez os filtros podem estar ativados, tá bom?